Olá, aqui estamos novamente para mais um podcast. Hoje vamos falar de um tema que tem sido muito discutido, embora as pessoas não gostem muito de pensar nisso. Vamos falar sobre envelhecimento, longevidade e todos os implicadores nesse processo. E para esse bate-papo, para esta conversa séria, eu convidei a fisioterapeuta Marissa Lisandro. Marissa, seja bem-vinda. Obrigado. Prazer estar aqui com você, Lili, para a gente falar sobre esse assunto. Eu é que fico muito contente, porque realmente precisava encontrar uma pessoa que falasse disso. Tem gente que não gosta de falar sobre isso, não é? Nem profissionais. Sim. Parece um tanto tabu, não é? Falar de envelhecimento, de longevidade, considerando que a nossa população está envelhecendo. Envelhecer não é um problema, não é? Sim. É um processo, né? Mas de cada um também, né? É bem heterogêneo, né? Bem diferente para cada um. Mas eu acredito que é mais uma fase, não só um processo... Decadente. Decadente, justamente. Triste, né? Você fala um pouquinho da tua formação, onde você se formou, como é que você se definiu a nível de especializações dentro da sua área. Então, eu sou formada há 22 anos, né? Trabalho com fisioterapia e osteopatia, né? Que é uma especialização da fisioterapia. A minha base agora de tratamento é a osteopatia, né? Mas não faz muito tempo que você trabalha com osteopatia. 8 anos. 8 anos. 8 anos. Você isso. trabalhou com outras técnicas manuais. Com a terapia manual, a princípio, desde que me formei também, né? Que é a terapia manual e postural. E depois, essa última especialidade, que foi a osteopatia, que aí engloba... a gente vê o paciente como um todo. A gente não trata só a causa do problema. Como era uma coisa que me entristecia muito de tratar os pacientes, né? Trabalha por partes, né? Isso. E agora a gente trabalha o paciente como um todo. A gente vai tentar identificar a causa do problema, né? Através de uma anamnese boa, né? Uma conversa ali no começo com o paciente, e depois vários testes para a gente conseguir realizar um tratamento mais eficiente para o paciente, né? Então, foi por isso mais integral. Mais integral com o paciente, entendendo mais o que está acontecendo ali com o paciente, né? E também gosto muito da parte de geriatria, né, que é a parte do atendimento domicílio, home care, né, que é a maioria dos pacientes que eu atendo na parte da manhã e à tarde a domicílio, no consultório, né, então assim, essa parte da geriatria sempre foi um amor, né, na minha vida. Então, desde assim. o início você trabalhou? Desde o início eu trabalhei com home care, sempre gostei, né. E junto, englobando todas as técnicas, independente do paciente, né, mas sempre, quanto mais a gente vai fazendo especializações, a gente vai trabalhando com tudo, né, não fica só uma fisioterapia fechada ali, né, a gente trabalha com várias técnicas, né, com o paciente. Então você acompanha pessoas há muitos anos? Há muitos anos, tem pacientes de 20 anos, 15 anos, é muito, muito legal, muito interessante. E a maioria dessas pessoas tem uma idade definida que elas ficam mais limitadas para sair de casa, para buscar o consultório, ou já é uma proposta sua e fica cômodo para a pessoa? Alguns idosos já gostam de fazer em casa, né, e são indicados por geriatras, pelos médicos a fazer em casa, né, mas eu acho que foi levando, né, assim... Uma coisa foi levando a outra, mas assim, tem esse foco, né, a partir dos 70, 80 anos, né, desse atendimento a domicílio, porque eles já têm uma certa questão de mobilidade, às vezes, né, de dependência de algum familiar levar até o consultório, então essa facilidade eu acho que é muito importante, não precisa faltar, se precisa fazer 2 vezes por semana, né, ele vai fazer, né, eu vou estar lá, né, sim. E esse contato também no domicílio, que a gente consegue... sentir o ambiente da pessoa. Consegue indicar os cuidados, né? Então, isso é muito importante. É bem, bem gostoso o trabalho. Hoje já muitas áreas da saúde buscam atender esse paciente. Normalmente se
é o paciente, já é paciente para você começar a atender, né? Até porque as pessoas querem também o lado mais cômodo e elas, para quem, no teu caso, como fisioterapia, você tem que sentir como é que ela se movimenta nesse ambiente. Justamente. Se ela mora em sobrado, se ela mora em casa, se ela mora em apartamento, qual é o nível de mobilidade dela. Justamente. No início a gente já faz essa avaliação, né? E depois só vamos evoluindo, ajudando na vida diária, né? Das coisas que ela precisa fazer em casa, né? Então isso ajuda muito a gente conhecer o ambiente, né? Sim, porque ali é a expressão da pessoa. Ali é a expressão, né? Eu preciso ir ao mercadinho, eu preciso ir à casa da minha filha que é aqui perto, ou eu preciso descer para tomar sol, né? Então todo esse acompanhamento é muito legal, né? E a gente tenta fazer uma sessão bem mais animada, digamos, né? Mais interativa com eles, porque a gente tá ali naquele ambiente deles, né, aconchegante e que traz uma tranquilidade também para ele, né, de não precisar procurar. Eu ouço muitos dos pacientes assim, eu adoro que você venha aqui em casa porque eu não preciso me preocupar com horários. E nem porque precisa me arrumar grande coisa. Justamente. Não, mas normalmente eles não ficam mal arrumados, viu? Fica te esperando. Ninguém de pijama, todo mundo alinhadinho, acho o máximo. É um compromisso mesmo, né, ali mesmo em casa é um compromisso. Então, assim, é maravilhoso. Eles se dedicam mesmo, né? É um trabalho muito, muito gostoso. Bom, você atende pessoas de várias idades. Sim. Mas quais as idades que têm mais procura pelo teu trabalho? Porque quando se fala em osteopatia, eu mesma demorei para entender sobre osteopatia. Você tem que ter uma necessidade para você ir atrás, não é? Sim, com certeza. Aí você tem a necessidade, e foi assim que eu cheguei a você, como fisioterapeuta, embora eu já te conhecia. Sim. Quando eu comentei com o Cristiano, eu preciso de uma osteopata. Ele falou, a Marissa aí? Estamos aqui. E foi, assim, muito produtivo. E até então, eu nunca tinha ido a um fisioterapeuta. Por não ter necessidade com certa... não diria urgência, mas que exigisse que eu me mobilizasse nesse sentido. Então, a maioria dos pacientes, adultos jovens, né, a partir dessa idade aí de 30, 40, 20, né, só crianças que eu não atendo, mas todo tipo de paciente, né, de todas as idades, todo mundo pode fazer osteopatia, né, Sim. Não tem, porque desde a criança, bebê, até o adulto, né, não temos os idosos, né, eu trabalho várias técnicas com os idosos, né, que fica na cabeça das pessoas, que pelo menos tem uma noção do que é osteopatia, né? Que a osteopatia é só as manipulações, né? Só aquelas mobilizações mais rápidas, né? De mais impacto. Não, são mobilizações leves, suaves, que a gente consegue trabalhar, tudo em razão de melhorar o movimento, né? Trazer movimento ao corpo e trazer com que ele venha o mais perto do equilíbrio, né? Então, assim, a gente trabalha com movimento. E essa parte postural, porque você falando de crianças, outro dia o neto da minha irmã, ela falou assim, eu preciso levá-lo a uma fisioterapia, acho que ela tinha levado para fazer uma avaliação de postura, questão inclusive da pisada, e aí eu comentei de você, falei, inclusive eu estou fazendo essa correção postural muito em cima de palmilha. E que foi muito interessante, porque de alguma forma a gente se acomoda na postura, não? Sim. Do jeito que sentamos, do jeito que deitamos lá no sofá, até a forma como caminhamos, e nós somos um conjunto, não é? Sim. Complexo. Uma máquina, né? Sim, uma máquina. Eu atendo também adolescentes, né? E a gente usa tanto em adolescentes como nos adultos a palmilha, né? Uma palmilha de reprogramação. Que nós ajudamos, não só na postura, mas até a maioria das vezes nas dores, né? Um desalinho do pé, ele pode trazer várias alterações para a coluna, para o joelho, né? Então, a gente trabalha com a palmilha postural, né, de reprogramação, para essas situações, né, de
tanto alteração postural quanto também para dor, né? Mas aí nós avaliamos e vemos a necessidade ou não do uso da palmilha. Tanto nessa relação postural, né, de melhora da postura, que é muito importante, quanto também em relação a dores, né? Tem pacientes que têm dores, nós usamos a palmilha para melhora dessas dores. E ela não sabe, de alguma forma, que ela pode ter uma pisada que está gerando essa dor. Uma dor no joelho, né? Uma dor em quadril, na coluna, né? E pode estar... E a evolução, né? A gente tenta não deixar que ocorra essa evolução, né, dessa degeneração ou dessa dor que o paciente pode estar tendo, né? Então, a gente usa a palmilha de reprogramação. Então, hoje, quando nós pensamos em neurologia, em ortopedia e o fisioterapeuta, estão de alguma forma interligados. Totalmente. Hoje até uma ex-paciente, ela tem um menino, acho que de 4 anos, se o menino dela estiver nessa idade, porque eu lembro que ela veio e ela não estava nem grávida, né? Uhum. E ela falou assim, me indica um neurologista infantil. Quando que se falava em neurologia infantil? Uhum. Ortopedia praticamente, ortopedia infantil. Uhum. Hoje as crianças têm um problema de pisada, elas não pisam direito, né? Elas são, principalmente a criança, se ela tiver alguns outros fatores aí envolvidos, ela anda pisando na pontinha pulando dos as dedos, fases, né? Que a gente fala muito no começo ali. Essa criança não corre mais, essa criança não pisa no chão, sim, ela não sobe mais em árvore. Quando que as crianças tinham esses problemas? Tudo bem, que podia até ter, sim, mas ia acertando no próprio desenvolvimento. Não era tão evidente, né, ali como agora. Agora a gente vê que as crianças cada vez mais paradas, mais no celular, menos atividades, né? Então, assim, isso já... Né? E aí tem a questão da obesidade também. Obesidade. Hoje, com a questão do celular, essas crianças estão o tempo todo de cabeça baixa, sim, no sofá toda torta. Já se inicia todas essas alterações mais cedo ainda, né? Então, essa campanha, né, de movimento, de trazer, de lembrar que o corpo foi feito para o movimento, é maravilhoso, né? A gente tem que estar sempre ali trabalhando isso para todos, né? Desde a criança até o adulto, porque é muito importante, né? As gerações futuras, as de hoje, as gerações que estão chegando na fase adulta hoje, são muito diferentes. Quer dizer, a geração que está chegando, a geração que já passou da primeira fase do adulto, que está aí na faixa dos 30 anos, estão, de alguma forma, desenvolvendo alguns problemas que seria mais para frente? Com certeza. Com certeza. Porque mudou muito, né? A gente brinca que os nossos avós, por exemplo, andavam mais a pé do que nós. A gente vai ali na esquina, a gente vai de carro, né? Sim. Então, tudo isso começou a aparecer precocemente, né? Por esse desuso do corpo, né? Essa e nós falta somos de movimento. né? Totalmente. Temos que ficar em pé. Totalmente. Então, assim, essa nossa vida muito corrida e que precisa chegar rápido, né? Isso faz com que, né, a gente acabe diminuindo mesmo, né? E em casa, parado, o nosso hobby é ficar no celular, não é ir ao ar livre, não é fazer uma caminhada, né? Então, isso tudo, com certeza, né, precocemente está aparecendo, né? Falando de envelhecimento, longevidade, quando eu ouço as pessoas sobre esse tema que todo mundo tem que pensar, hoje mesmo ouvindo 2 mulheres na faixa aí dos 70 anos, e aí entrou alguma coisa de assunto de envelhecimento, ela falou assim, mas nós não somos velhas. Eu falei, mas aí depende como é que você entende isso, a questão não é uma questão, não é você pensar, eu sou velho ou eu estou velho. Porque o Brasil tem um preconceito muito grande com o envelhecer. Mas ninguém quer morrer cedo, não é? Não. Queremos viver muito, mas não queremos envelhecer, justamente. Só que fazemos tudo errado e envelhecemos antes do tempo. E não envelhecemos por uma questão cronológica, porque o cronológico é inevitável. Se você chegar. Se você chegar. Justamente. Se você chegar aos 40, se você chegar aos 50, se você chegar aos 60, aos 70, aos 80, aí a pessoa fala, não, mas eu quero viver muito. Você quer viver muito? E como é que você está se preparando para esses desafios do viver muito? Justamente. Eu vejo isso mesmo, que é o principal problema, né? Eu acredito que seja, né, do envelhecimento. Ninguém se prepara para o envelhecimento, né?
Tanto a partir do momento que você vê que as pessoas não dão valor a várias coisas, né? Igual a gente está falando do movimento, né? Dessa atividade, né? Que a gente precisa ter no corpo. Quanto também em relação ao futuro, né? Da parte profissional, de ter uma velhice, uma aposentadoria, né? Para que você tenha uma qualidade de vida melhor, né, Lili? Uma tranquilidade, né? E falar assim, não, depois eu penso nisso. Só que se depois... tudo está diferente, não é mais como antes, que você falava assim, uma década demorava para passar, 2 décadas. Outro dia eu ouvi a minha irmã falando assim, ela tem 12 anos a menos que eu. Ela falou assim, quando você tinha 40 anos, eu achava você velha. Porque ela estava comparando a idade dela com a minha, e ela estava aí com o quê? 28 anos. Ela falou, agora que eu tô com 50 e pouco... Eu não acho. Tá ótimo, né? E nós temos isso, né? Você vê isso muito na criança, em relação aos avós, no adolescente, e o adolescente já é em relação aos pais. Sim. A crítica que ele tem, sou a velha. E fica como uma agressão. Sim. Porque é uma falta de respeito. E o brasileiro tem muita falta de respeito. Muito. E os próprios idosos, às vezes, né, eles se comparam e colaboram para que isso ocorra, né? Então, é uma consciência mesmo que a gente tem que ter, porque estamos aí... Essa consciência que todos nós vamos chegar a uma idade X se a vida permitir, né? Sim, com certeza. Porque se a vida não permitir, você não vai ter esse privilégio. Sim. Porque tem desafios no envelhecer. Como muitos. Toda fase, né? Como toda fase. Mas também é uma arte. É uma arte. Envelhecer é uma arte. É uma arte. E você tem que sempre lembrar, eu não tenho problema com idade cronológica. As pessoas têm muito problema com isso. Com certeza. Não, eu não posso falar minha idade, as mulheres mais ainda. Principalmente. Não posso falar minha idade. Não, vai que a pessoa fica sabendo minha idade. Olha, a questão não é a idade. Um exemplo interessante, Lili, é o que? Tem alguns pacientes de 80 anos que estão muito melhores que o paciente de 60 que eu tenho. Pois é. Então, assim, a idade não tá batendo ali, né? Porque esse de 80, ele adora movimento, ele adora o social, ele adora passear. Ele está atualizado. Ele teve um cuidado com a aposentadoria dele, um cuidado com a dependência, né, em relação aos filhos, à família. Ele é uma pessoa... dependência física, dependência emocional. Ele está tentando prolongar essa independência, que eu acho que é isso que é importante, né? Eu falo que as histórias que eu ouço, né, dos meus pacientes a domicílio, os idosos a domicílio, é que é muito rico, né? A gente ouve histórias maravilhosas de vitórias, de lutas você já profissionais. Tá pensando como é que você quer envelhecer. Totalmente. Eu tenho alguns que eu falo pra eles, eu quero ser você amanhã, porque assim, uns envelhecem maravilhosamente bem, né? Assim, você não dá a idade que ele tem, né? Sim. Porque eles se prepararam, né? Eles foram, né? Lógico, a gente vai conforme a vida vai nos levando, mas a gente consegue também ter alguns cuidados, né, Lili? E conseguir ter uma tranquilidade, né? Em relação a todas as fases da vida, né? E principalmente a velhice, né? O envelhecimento. E aí vamos voltar um pouquinho para falar dessa questão de como é que são classificadas essas idades do envelhecimento. Então, até os 40 anos, as pessoas acham que elas vão ter todo o tempo. E aí ela entra na famosa meia-idade, que é aos 40 e pouco. Meia-idade. Você já viveu metade das probabilidades que você tem de 80 anos, por exemplo. Sim. E aí foi estendida essa tal de meia-idade, né? Para quase 60, acho que já pode passar. Atualmente já pode passar. Sim, já pode passar. Totalmente. Então, pode passar de 60. O preconceito... Por exemplo, você chega numa vaga, a vaga do idoso. Sim. Eu brinco muito com as minhas irmãs, elas falam assim, por que vocês não têm a carteirinha? Eu falei, eu não tenho carro. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu ando de Uber, né? Sim. Já me liberei disso. Já não tem problema quanto a isso. Porque é tanta vaga de idoso e ainda colocam aquela figura lá, aquele desenho. Horrível, né? Aquele desenho com a bengalinha. Sim. Quando que a pessoa usa bengala? Já é estereótipo, né? Já é estereótipo, né? O idoso na cadeira de balanço. Mas há anos bengala, atrás, né? 60 anos, realmente as pessoas estavam idosas. Estava.
Estavam. Os nossos avós, por exemplo, né, 60 anos, estava lá sentadinho, a vovó Aquele que chegava a 70 anos, minhas avós chegaram a 70 anos. Sim. Nossa, era muito. Quando eu pensava nos meus pais, quando a minha mãe tiver essa idade, a minha mãe chegou a 60 anos parecendo uma serelepe para cima e para baixo, viajava para tudo que é lado. Com 80 anos, ela estava fazendo viagem para a Amazônia. Sim. Com uma disposição que ela deixava qualquer adolescente para trás. Maravilhoso. E isso era por quê? Porque não parava. Justamente. E nem era uma pessoa de frequentar academia, tal, ia numa natação, né, numa hidroginástica, caminhava, fazia as atividades dela. Estava ativa, né? Estava ativa. O movimento em geral, né? Em geral. Cabeça, corpo e mente, né? Está ali ativo, né? Tanto que quando ela veio a óbito, antes disso, ela foi para o hospital, é claro. Uhum. Daí ela foi para UTI, porque ela foi feita uma cirurgia, ela foi para UTI. E o médico que sempre conversava com a gente, ela ficou 25 dias na UTI, ele falou, ela não vai ter morte cerebral, porque o cérebro dela é muito saudável. Ela foi definhando naquela cama de hospital, porque ela era forte. Assim, ela tinha uma estrutura óssea forte, ela tinha uma musculatura boa para a idade, para quem não frequentava uma academia, e ela era lúcida, extremamente lúcida. Ela veio a falecer por falência dos órgãos. Uhum. E aí ela definhou na cama, então por isso que diz que a cama mais cara é a cama do hospital. Com certeza. Nem precisa ser da UTI. Não. Com certeza, estar ali já, né, já é uma coisa que assusta, né? Pois é, mas quantos vão parar lá? E nós estamos sujeitos a isso também. Sim. Mas que se um dia formos, que seja realmente por uma situação inevitável. Uhum. E não por negligência. Com certeza. Porque esse gasto de energia que nós temos diante da vida, ele muitas vezes é desperdício. Justamente. Então, quanto nós desperdiçamos da nossa energia vital? E não em nosso benefício. Sim. Contra, né? Contra. É alimentação inadequada, questões emocionais truncadas, onde a pessoa fica ali se desgastando, somatizando, mas ela não vai procurar uma ajuda. Porque ela vai dar um jeito. Hoje a internet também, o Google, né, ele fornece tanto. GPT, então... muitas informações, mas, né, na prática talvez a gente não consiga... Precisa de um profissional, né, Lili? Exato. Eu vi isso ontem de uma paciente, ela tem 27 anos. Ela falou, você sabe que eu não ia em médico? Eu só fui médico no momento que ela teve lá um problema de infecção. Uhum. Ela não ia em médico nem para fazer um exame de rotina. Simples, tá certo, o jovem precisa menos. Mas e o tipo de vida que ela leva? Sim. Começa daí, né? Então não tem como fugir. Hoje nós temos acesso a todos os profissionais de saúde, de cuidado, e nós temos muita informação para o autocuidado. Essa consciência nós temos que ganhar mais e mais todos os dias, porque nós temos que ser autores da nossa própria saúde. Com certeza. Do nosso bem-estar. As consequências vão vindo, né? Pode ser mais cedo ou mais tarde, né? Como você falou, uma paciente de 27 anos. Mas dependendo do estilo de vida que ela está tendo, né? A gente vê pacientes jovens já com muito uso de medicamentos, né? Um excesso até, né? O sedentarismo, né? Como a gente está falando, a falta de cuidado, desse autocuidado mesmo, né? Em relação tanto ao psíquico, né, Lili, e também com o corpo. Então, eu acho que isso é importante desde o começo, em todas as fases, não só no envelhecimento, todas as fases. Quando eu falo para a pessoa, você tem que prestar atenção o que o teu corpo está reclamando. Porque o corpo responde ao emocional, mas ele também vai responder aos seus hábitos de vida. E não tem como. Nós só vamos prestar atenção como funcionamos quando nós temos os problemas. E aí, por que uma pessoa fica gripada com frequência? Sistema imunológico totalmente alterado, né? Eu ouvi há pouco uma moça, uma vizinha, ela está fazendo doutorado, ela está trabalhando, ela é engenheira, então ela tem a empresa junto com a irmã, e ela está se preparando para se casar. Uhum.
Ela falou, faz 20 dias que eu estou com uma gripe, ou uma coisa que não dá para definir. Aí ela parou o exercício. Aí ela disse que não consegue mais descansar em final de semana. Onde é que vai parar o resultado? Eu sempre lembro as pessoas o seguinte, o corpo é como aquela barreira, sabe? Aquela barragem, sabe? Uma barragem. Uhum. Então, a água vem aqui, ela vai acumular aqui na barragem. Se não tiver um meio de escoar essa água, vai arrebentar essa barragem, não vai? Justamente. E eu não presto atenção nisso. Então, eu vou... E a somatização nada mais é que isso. Eu vou ficando com tanta energia não convertida no meu corpo que eu não me atualizo organicamente. A minha energia não flui mais direito. E aí, dali um pouco, eu estou com aquele problema aqui e ali. Tudo bem, nós temos os desgastes. Sim, normais, que são né? naturais, inclusive, de uma faixa etária para cima. Sim. Nós temos uso desse corpo físico, aos 40 anos, já tem 40 anos que eu estou usando esse corpo. E muitas vezes eu não dei a devida atenção. E eu não quero que tenha desgaste. E não quero que tenha desgaste. Eu não quero que tenha nenhuma alteração. E de preferência com o espelho não me entregue. Não me entregue. Com todos os meus vícios, né, da vida, e eu quero que esteja tudo intacto. Sim. E não, né? Então eu não faço os cuidados básicos, eu não paro para mim. Eu paro para o trabalho, eu paro para a família, eu paro para os rolês, eu paro para as viagens, mas eu não paro para cuidar de mim. Sim. Você está falando isso, eu estou aqui lembrando de vários pacientes que eu tenho numa idade média, assim, que eu vejo, assim, um excesso de atividades, Lili, um excesso de atividades. Eu faço vários tipos de atividades físicas mesmo, no caso, mas assim... que não estão dando resultado, porque é um excesso, a pessoa não consegue estar ali naquele lugar, naquele momento fazendo atividade, ele está só colocando ali na conta, ali na agenda, mas assim, não está sendo produtivo, né? E às vezes isso é um peso de consciência, eu estou cuidando de mim. Isso. Aí eu vou no supermercado e compro tudo que eu encontro, porque afinal de contas eu tenho direito e eu posso hoje me alimentar bem. Sim. O que tem menos é esse bem. Sim, nada de bem. Eu estou bem, eu saí para me divertir, eu tenho uma vida social interessante, então quem aí está, né, na pista namorando, eu estou me relacionando, os casados estão viajando, tá, tudo bem, mas em que momento você realmente se autoavalia? Você para, você... dá uma silenciada, você né? Você descansa, você tem um sono bom, não é? Dor de estômago, tô tendo dor de estômago direto. Eles não conseguem ouvir o corpo, né? Não, sono é uma coisa assim que esmagadora, a maioria dos pacientes você pergunta numa anamnese, eles não têm um sono reparador. Pois é, mas será que já tiveram? E o que uma pessoa ali, 65, 75, 80 anos, a vida se modificou? Você tem que desacelerar, até porque, de acordo com o desenvolvimento, isso aí já não se segue mais isso, não é? Mas Osho, que é um filósofo hindu, e tem muitos livros dele, ele fazia muitas conferências, e Osho falava sempre dessas fases da vida, e ele usava a régua dos setênios. Você já ouviu falar de setênios? Não. O setênio primeiro 7 anos, primeira infância. Segundo 7 anos, entrada na adolescência, 14 anos. Legal. Porque fala-se em segunda infância, mas na realidade é uma parte da infância e a pré-adolescência. Dos 14 aos 21, você está literalmente na adolescência. Dos 21 aos 28, você tem, pelo menos era assim, você já estaria cuidando da sua vida fora de casa. Sim. Às vezes já estava formado, já estava cuidando daí. Então você já está numa fase produtiva. Já está ganhando uma independência. Dos 28 aos 35 é o momento que você quer fazer aquela base. Sim. Você quer ganhar dinheiro, você quer ter uma casa, você quer ter um carro, principalmente aqueles que pensam nisso. Sim, uma estabilidade, né? Aí, então, você fez isso durante esses 7 anos? Não, depois eu faço. Depois eu vejo. Dos
35 aos 42 seria já para diminuir esse estresse de correr. Não, mas agora tem gente começando. Né? E aí a pessoa já tem uma mudança orgânica, ela já trabalhou. Se ela vem nessa sequência, sim, ela teve tantos anos de escola, de faculdade e tudo mais. Isso também estressa, isso também cansa. E aí você quer um resultado disso, você quer uma compensação disso tudo, não é? Uhum. E é de cada um, né? É de cada um, mas tem o lado que assim, depois eu cuido, eu não vou precisar também. Aí dos 42 aos 49, ele chama da fase da sabedoria. Eu fico procurando essa sabedoria. Eu fico procurando essa sabedoria, porque a maioria não tem conhecimento de si mesma. Ela não começou um processo de saber viver. Essa sabedoria é no sentido de saber viver. Até uma maturidade, digamos, né? Que falam que vem com a idade, mas às vezes não vem com a idade, né, Lili? E aí dos 49 para frente seria chamada a idade de ouro, aquela idade que você vai realmente viver a vida num outro ritmo, que você vai desfrutar das coisas. Você vai ter tempo para apreciar muito mais o seu dia a dia. Você vai estar em atividade, mas é diferente. E você vê que, igual a gente está falando do envelhecimento, e olha de onde ele vem, né? Olha o quão, né? Lá dos primórdios, lá do comecinho da nossa vida, né? Que a gente já tem que tá ali nesse desenvolvimento, né? Nesse processo todo, né? Não é só naquela fase ali que você vai começar a se preocupar. Não. Né? Depois, quando eu me aposentar. Isso. Essa frase é horrível, né? Você já percebeu que as pessoas, quando elas se aposentam, elas adoecem? Sim. A maioria. Aquela agitação toda. Eu peguei vários pacientes já, né? Atendi vários pacientes assim. Aquela agitação, né? E quando opa, o que eu vou fazer? Onde estou, quem eu sou, né? Eu era só o trabalho, na verdade, né? Isso estabelece um padrão de que eu tenho que trabalhar, estressado. E o funcionalismo público é pior do que o privado, porque ele tá ali fazendo a mesma coisa sempre. Uma repetição. Repetição. E aí ele não vê a hora de se aposentar. Quando ele se aposenta, abre um vazio na vida dele. Ele não sabe viver mais fora daquele. Ele tem que aprender, não é nem reaprender, ele tem que aprender a viver. Sim. E ele está aí o homem na faixa dos 65 anos, a mulher na faixa dos 62 anos, que é a média de aposentadoria, né? E aí muitas pessoas estão velhas. Aí é a velhice biológica. Sim. Quer dizer, cronologicamente ela não está. Ela não deveria estar. Sim. Mas pelo estilo de vida que levou, né? Chegou essa idade, né? Com toda essa bagagem, né? Que não é boa, né? Ela não cuidou dela, ela cuidou de família, ela cuidou de trabalho, ela fez coisas para lidar com as dinâmicas que ela tinha. E muitas vezes as pessoas falam, eu não vou viajar porque eu preciso desestressar. Eu vou fazer tal coisa porque eu mereço, né? Trabalho tanto. E aí, depois eu vou viver, depois eu vou viajar, depois eu vou fazer tudo o que eu quero. Sim. E isso é do físico ao espiritual. O ser humano não cuida da sua vida, efetivamente. E aí ela passa dos 65, dos 70. Outro dia eu vi uma senhora, ela mora, acho que no Rio ou São Paulo, ela mora num condomínio, ela tem 85 anos, toda, né? Produzida, firme. Né? E ela falou, eu moro sozinha. Ela mora num condomínio, né? Ela deve ter uma condição boa. Sim. Eu moro sozinha. Eu não dependo de filho, de ninguém. Eu viajo, eu namoro. Tem todo um processo aí, né? E ela, assim, muito despachada na vida dela. Ela fala, eu faço a minha própria comida. Eu vou aos médicos sozinha, porque tem médico que fala assim, 70 anos, você já não pode vir mais sozinha. Acompanhante, sim. Então, esse processo
ele é muito mais o seu estado psicológico, o seu estado emocional e como você vê a vida. Uhum. Se você vestir o velho aos 40 anos, eu sempre lembro de vestir, porque é uma vestimenta mental, Sim, né? Sim. E aí é aquele resumo da velhice triste, né? De uma fase horrível de dependência, afastamento, isolamento e morte, né? Aquela coisa, quase não chega a ser uma tríade porque tem um pouquinho mais aí, mas quase isso, né? Porque é muito triste, né? E algumas vezes você citou sobre a questão emocional da pessoa nesse envelhecimento mais adiantado. Sim. Mas ele não precisa ser um envelhecimento adiantado. A partir dos 50 anos, as pessoas não param para pensar que pela probabilidade, se ela viver aí dentro da média, que seria, a média hoje é 78 anos, não é? Isso. Quantos anos ela tem? Ela tem 28 anos pela frente. Então, quase uma nova fase, né? De vida. Então, mas assim... 28 anos passa quanto tempo? Rapidinho. Rapidinho. Aparentemente, 28 anos, eu vou somar um ano após o outro. Sim. Mas quando uma pessoa diz assim, eu já te conheço há 14 anos, eu falei, nossa, mas foi esses dias. Justamente. A gente não se dá conta, né, de como passa o tempo, né? 20 anos passa muito rápido. Por isso que a gente bate nessa tecla de ter que ter essa consciência rápida, né? De ter que ter essa consciência precoce, né? Exato. Você não precisa fazer aquele excesso de suplemento, você não precisa se matar em academia ou em inúmeras atividades, você não precisa... qualquer ventinho que mudou, você já vai lá, toma aquele excesso de vitamina C. Não é isso. É muito mais o teu estado de ser. Sim. Como é que você fica no dia a dia, na sua casa, com você? Se você mora só, às vezes vai ter um animal de estimação. Qual é a tua relação? Uhum. Você mora com outras pessoas? Seu parceiro, parceira, filhos? Essa tranquilidade, né, Lili? Trabalhamos, estresse, mas assim, você tem um momento de tranquilidade, de prazer, igual eu tava falando pra você, alguns pacientes ou até alunos começam uma atividade física, todo mundo fala, não gosto de atividade física, né? Mas depois que começa o prazer, que gostoso fazer, olha, eu senti isso, minha autoestima, o meu humor melhorou, o meu tônus muscular, então assim... Porque você vai ganhar força física, você vai ganhar melhor resposta orgânica, você vai dormir melhor, e essas correções têm que ser feitas. Quando se fala hoje em inflamação, a nutrição fala muito sobre as inflamações a partir do intestino. A maioria dos médicos já leva em consideração a própria osteopatia. O corpo está inflamado, ele vai mobilizar recursos para aquela região. Para aquela região. Sim. E aquilo faz com que você mantenha um foco no desconforto ou na dor. Justamente. E aí voltamos ao sinônimo do envelhecer e adoecer para morrer. Então eu vou sofrer para morrer. Justamente. E não precisa ser uma fase assim, né? Não precisa. Então a longevidade, a esposa do meu finado pai faleceu esses dias com 100 anos. Até os 95, embora ela tivesse uma dor de coluna, uma coisa ali, uma coisa ou outra, mas ela tinha mobilidade. E ela, chegou um momento que ela diz assim, eu já vivi muito, já não quero mais ficar aqui, porque eu já não tenho mais condições de cuidar das minhas coisas, das minhas rosas, do meu jardim, fazer minha comida. Então aí, porque a vida dela foi focada só nisso. Sim. Mas era a realidade dela, mas a vida era a realidade dela, né? Exato. E ela tinha uma constituição boa, isso também ajudava. E que era feliz, né? Porque você tá falando, ela gostava dessa vida diária dela, né? Essa rotina que ela tinha. Justamente. E aí outras pessoas estão assim, se arrastando aos 60, aos 70. Não vão chegar, né? E se chegarem, vão estar, né? Num estado muito ruim, né? A medicina integrativa, vibracional, ela foca na saúde. Ela foca nessa autonomia de saúde, de você estar bem. A medicina convencional,
E essa busca da saúde convencional, isso vale para do psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista. O nutricionista hoje menos, talvez, não é? Porque houve um despertar muito grande para a questão da alimentação. Focam muito a pessoa quer isso por aquilo. Por exemplo, nutricionista era sempre emagrecimento por uma questão estética. O fisioterapeuta só quebrou, tem que fazer... Aliviar a dor. O Bem psicólogo é só quando tem um transtorno. Muito fechado, né? Muito o limitado, médico né? visitado quando eu preciso que ele me recomende alguns exames. Exame não cura ninguém, não é? Não somos os exames, né? Não somos os exames. Porque pelo bom senso, se você está bem, se algo fica fora do lugar, você vai, epa, não está muito bem aqui. Tô sentindo aqui, né? Mas eu tenho pacientes com hérnia de disco e não sabem que tem. Aí faz o exame, eu tenho, mas eu não sinto nada. Então, assim, isso é o mais próximo de mostrar que nós não somos o exame, né? Então viver bem em primeiro lugar, é ter consciência de como você está. Aliás, envelhecer bem, como você está vivendo. Você está vivendo bem? Então, viver esse dia a dia com consciência, viver esse dia a dia em alerta, como eu estou atravessando uma rua. Quantas pessoas são atropeladas porque elas não prestam atenção? Não, no celular, né? A maioria das vezes com fone, né? Então, assim, não tá ali, né? E atualmente se fala muito nesse processo do envelhecimento com Alzheimer, com a demência, com o Parkinson. E o medo de muita gente é isso. Então, já vou fazer uns exames para ver se tem alguma relação com a minha genética. E essas informações também, né? Esse excesso de informações, né, Lili? Assim, todo mundo sabe tudo, né? Sim. Na internet, né? E aí esse excesso de informações chega para muita gente que não entende, e aí esse medo vai aumentando, né? Essa fobia vai aumentando. Sim. Das doenças, isso não tem nada. Todo mundo, né? Tem uma receita do chá ao diagnóstico completo. E aí a gente tem que estar orientando sempre, né? Eu sempre faça isso, toma tantos isso, toma tanto aquilo, faça tantas horas. Quem foi que falou, que base que ele pegou, que artigo que ele usou, né? Quem ele é, né? Porque isso é importante, né? Não tem Desde quando nós temos fisioterapia? Desde quando nós temos psicologia à disposição das pessoas, não é? Sim. Atividade física, né? Há muito pouco tempo. Tem aí talvez uns 70 anos, não chega a 100 anos que nós temos essas facilidades. Como é que as pessoas viviam antes? Pois é. Que viviam melhor, né? Que se movimentavam mais, tinham, né? Tinham força física, porque elas podiam não fazer uma academia, mas elas trabalhavam. Se movimentavam, elas descansavam, entrava, quer dizer, mesmo que ela começasse cedo, ela parava, ela almoçava, ela descansava, Sim. Ela voltava a trabalhar, ela parava, no final do dia, ela tomava seu banho, ela comia, descansava um pouco e depois ela ia dormir. Então, essa rotina era muito significativa. Muito. As pessoas têm rotina hoje? Não tem rotina. Todo dia é um dia, e correria, e horário para tudo, esse estresse, né, de ter horário e ter 1001 compromissos na agenda que quase não cabe, né, cada vez a gente vai achando tentando achar um lugar na agenda ali, né. Um espacinho aqui. Das 7 às 7 tá muito pouco, acho que eu tenho que estender isso aqui, porque tá, né, meu dia tá curto, né, isso que a gente fala, né, meu dia tá curto. Você tem algum caso, alguma situação, assim, que você poderia resumidamente dizer que foi um desafio para você? Olha, foi de uma paciente a domicílio, que ela é uma paciente obesa, era uma paciente obesa, e ela não andava, mas não por situação de alteração de mobilidade ou de alguma coisa física, não, era uma alteração psicológica, ela tinha pegado fobia por ficar em pé, né, por vários problemas que ela tinha, psicológicos da vida, Sim. que tinham levado a ela a travar. A gente brincava que ela tinha travado, né, e isso ela travou pelo psicológico. Pelo psicológico, assim, nas minhas avaliações, ela tinha um caso de Parkinson muito leve, né,
Mas não seria o problema para ela não andar. E eu brinco que a gente tem que ir trabalhando, né, Lili, e tentando ser empático com o paciente, agradável, e tentar levando ele ali para que a gente consiga o objetivo, né, no tratamento. E ela foi isso, a gente foi trabalhando, era uma paciente difícil, muito quieta, muito reservada, então assim, a gente tinha que ter todo aquele processo ali, motor e aquela perseverança de estar ali tentando, e até um dia que a gente conseguiu, eu e uma educadora física também que acompanhava ela, e nós conseguimos fazer ela andar. Mas por todo esse processo que a gente teve de conseguir essa amizade, essa empatia, essa segurança, mostrar que ela não tinha nenhuma debilidade que podia não deixá-la caminhar, né? E ela foi nesse processo aí. E aí hoje a gente vê que ela anda de andador, tem todo um processo ali degenerativo e tal, mas assim, nada que seja debilitante, né? Igual a gente fala, todos nós teremos alguma coisa, algum desgaste, alguma degeneração, mas a gente tem que trabalhar para que isso, né, evolua e a gente consiga continuar se movimentando. Sim. Até o máximo possível, né? E ela foi para mim uma situação bem desafiante, né? Porque assim, tinha dias que a gente chegava e ela estava muito triste, então a gente não conseguia trabalhar, mas aquela confiança ali foi levando, então foi num dia assim, do nada. Ela falou, hoje eu vou andar. Ok, foi uma decisão dela. Uma decisão dela. Então, assim, a gente conseguiu que ela deambulasse para você ver que sempre vai depender da pessoa em primeiro lugar. Justamente, é isso que eu queria chegar nesse ponto. É o paciente, é 50% nosso trabalho, 50% paciente. E isso, eu falo que traz um sentimento muito bom pra gente, né? De saber que a gente tá ali fazendo alguma coisa boa para aquele paciente e estamos fazendo uma transformação na vida dele, né? Que acho que é isso que tanto você quanto eu, assim, nossa. Acho que trabalhar com saúde, independente da área que você está, você tem que ter amor para trabalhar. Justamente. E amor por você em primeiro lugar. Sim. Porque se você não estiver bem, você não faz. Não faz. E você, ao mesmo tempo, olhar para esse outro e olhar assim, pensar, essa pessoa tem potencial, essa pessoa pode sair disso, ela pode fazer essa transformação, que não é uma tarefa fácil. Sim, a gente sabe, né? A gente fica ali, e eu acho que a gente também tem que ter essa perseverança de ficar ali todo dia, a cada sessão, a cada consulta ali, estimulando e não perder essa esperança, né, no paciente, né? Porque, igual você falou, todo mundo consegue, você tem que estar ali essa lembrando... vontade que tem que estar dentro de cada um para fazer a mudança. Com certeza. As mudanças não ocorrem porque o outro vai me ajudar, porque o outro vai resolver isso para mim. Eu tenho que querer, né? Até para morrer a gente tem que querer. Tem que querer. Então, é desafiador mesmo, né? E aí, considerar que a vida... ela é um recorte. Você pode viver 100 anos e terminar essa caminhada de forma triste, principalmente nos últimos tempos. Sim. Você pode ter uma caminhada sem correr e, ao mesmo tempo, você dizer, poxa, a vida valeu, eu fiz as coisas, eu tive oportunidade de realizar tudo, eu cuidei de mim, eu cheguei aqui e admiti também que há uma dependência no final dessa caminhada. Sim. Não tem como. Não tem. Eu falava isso com uma paciente já de 70 e poucos anos, sozinha, e ela falou assim, o que vai ser de mim? Porque eu já estou com problema de memória, eu já estou com problema disso, problema daquilo. Eu falei, começa a se organizar para uma casa de repouso. Sim. Falei, seus irmãos são todos mais ou menos da sua idade, você não tem alguém que vai cuidar de você. E você sabe muito bem que um cuidador, ele tem limitações. E você tem que ter condições de pagar 3 cuidadores, porque você não vai ter um, você vai ter 3. Tarde à noite, e final de semana. E ela ficou assim, falei, olha, cada vez mais... as casas de assistência às pessoas de idade estão aí. Claro que existe um comércio, existe um interesse de quem quer aproveitar esse nicho de mercado, mas não tem muita saída. E muitos lugares são muito bons. Sim.
você tem que ter um certo recurso para manter. Claro. Infelizmente, os públicos são mais difíceis. E também há uma dificuldade para muitas pessoas que não têm recurso chegar a um bom fisioterapeuta, chegar a um psicólogo que não seja pelo CRAS ou por uma entidade. Sim. A um nutricionista. Sabemos que essa liberdade financeira, ela impacta, pesa, né? Ela impacta. Sim. E também a questão dessa condição intelectual. Quanto que a pessoa consegue realmente fazer esse movimento dela com conhecimento? Sim. Porque senão ela fica naquela, mas eu não sei, dependente. Por onde. Já começa mais cedo, né, a dependência, né? Às vezes alguns pacientes até que tiveram a oportunidade de estudar, né, mas mesmo assim no final acabam precocemente dependentes, né? Talvez por limitações também, igual essa era digital, né? Que Sim. acaba limitando muito o idoso, né? Até esses dias um paciente idoso falou pra mim, você acredita que eu fui no lugar, eles não aceitaram dinheiro, eles queriam que eu pagasse só com Pix. Eu não sei fazer Pix. Então, assim, é uma discriminação, Sim. né? É uma coisa... E aí, só para fechar, nós como brasileiros, vamos falar de brasileiros. Nós brasileiros não fomos educados para envelhecer. Não. Totalmente diferente do Japão, da China, da própria Índia, que o envelhecer lá é o saber. A sabedoria, né? A sabedoria. Ele é o respeitado, né? Ele é olhado com bons olhos, Sim. né? Só que aí vem da própria pessoa. Quanto ela tem de autopreconceito no envelhecer. Sim. E quanto essa matriarca ou patriarca, no caso, passou também para a família isso, né? Porque a família também tá ali engajada, né, Lili? Como que esse vovô, essa vovó, ou nem sempre já é vô, ou não é vô, né? Tá envolvida a família ali. Como foi passado essa imagem, porque, né? Porque às vezes foi uma imagem de doação, de prestar a assistência a todo mundo e dizer, não, eu já tô velho. Cuidado, né? Respeito, né? Isso tudo, eu vejo muito isso, assim, né? E os tempos atuais, eles exigem mais que isso, porque hoje muita gente não se casa. Sim. Muita gente não tem filhos. Sim. E ele vai envelhecer sozinho. Não que a gente não envelheça sozinho. Sim, todo mundo envelhece sozinho. Estaremos sozinhos. Se independente, você está com uma família grande. Sim. Você vai envelhecer sozinho porque esse é um processo interno. Interno. E aí esse autopreconceito, quer dizer, eu me aceito dentro da idade que eu estou, ou eu gostaria de ter 30 anos. Eu falo que eu estou melhor hoje, na minha realidade, do que quando eu tinha 40. Sim. Porque eu não quero voltar para aqueles desafios. Já passaram, né? É uma liberdade. Sim. Mas daí, né, daqui pra frente, é um dia de cada vez. Sim. Uma fase linda, né? Exato. Fase maravilhosa. E vai muito depender de você. Mas eu tô focado nisso. Se você tá focado nisso, você não tá vivendo a vida. Justamente. Isso não é o mais importante. Uhum. Pensar no seu, né? Na sua vida ali, no seu presente, né? E daí... O que você gostaria de deixar de reflexão, de contribuição para as pessoas pensarem em cima desses recursos que ela tem com ela, o que ela pode desenvolver, aí independente da idade, para esse envelhecer bem? É o que a gente falou, né? Tentar lembrar desse processo aí, que é um processo. A gente tem que estar cada vez mais lembrando que a gente precisa começar agora, né? Todo esse cuidado com atividade física, com a parte psicológica, com o trabalho, né? Que depois você vai cuidar da sua aposentadoria, você vai se aposentar, você vai estar bem, você vai estar tranquilo, né? Cuidar da sua saúde em geral, principalmente agora, né? Não vamos deixar para depois, né? É o agora, o corpo é movimento, a gente precisa estar ali o tempo todo cuidando dele, né, principalmente, e corpo e mente, né, Lili, que estão em conjunto, todo esse trabalho multidisciplinar que a gente tem hoje em dia, tão maravilhoso, né, que a gente consegue trabalhar e conversar com outros profissionais e ajudar esses pacientes, então é maravilhoso isso, né, a gente tá numa era maravilhosa, antes era tudo ali muito fechadinho, não conseguia conversar com os profissionais, e agora a gente consegue, né, ajudar muito, então assim, porque a facilidade tá muito grande, né. Essa troca entre as disciplinas, não é? Sim. Essa interdisciplinaridade, né? Que ajuda com que
eu não vou fazer a sua parte, você não vai fazer a minha. Não. O respeito com outro profissional, Exato. né? E todos se completam. Sim. Então, o Pode Ser, o podcast, com esta proposta, por causa do Instituto também, é exatamente isso. Despertar na pessoa uma consciência desse autocuidar-se, porque ninguém fará a sua parte. Justamente. Você tem que fazer a sua, desde o momento que você nasceu, você tem que crescer por você. Sim. Por mais que você tenha suporte, Claro. apoio em volta, mas você tem que crescer por você. E envelhecer é outro extremo. É outro extremo da caminhada. E dali, você volta para casa. Sim. Entenda essa casa como você quiser. Sim. E não tem nada de ruim nisso. Não. Ninguém fica aqui para semente. Fase, justamente. É mais uma fase e pode ser maravilhosa, pode ser feliz, né? Exato. Como todas as outras, né? A gente pode melhorar cada fase, né? Sim. Acho que essa evolução, essa maturidade que a gente estava falando, né? É isso, né? A gente tentar a cada fase melhorando tudo isso. Não consegui fazer atividade agora, mas agora eu vou começar. Eu não consegui fazer um tratamento, né, psicológico, que eu sei que eu preciso, então vamos lá, né? Está vivo, né? Está vivo, estamos aqui, né? Então acho que nunca é tarde, né? Nunca é tarde pra gente começar. Enquanto você estiver aqui, você tem que cuidar de você. Com certeza. Marissa, muito bom. Maravilhoso. A hora já passou, nós já até vencemos um pouquinho o tempo. Quero te agradecer muito o convite que eu te fiz e que você atendeu. E que você realmente continue essa profissional tão dedicada, tão amorosa com seus pacientes e que gosta do que faz. Obrigada, eu sinto mesmo de você. Finalizamos o 7º episódio do Pode Ser. Recebemos a fisioterapeuta Marissa Lisandro. O tema principal foi o envelhecimento e os cuidados necessários para se viver com qualidade, funcionalidade e consciência. Destaquei a importância de cuidar dos aspectos físicos, emocionais e funcionais. Discutimos a diferença entre envelhecimento cronológico e biológico. Questionamos como as pessoas, especialmente as mais jovens, se preparam para as décadas futuras, sem o estigma negativo de que envelhecer é sinônimo de doença. O conteúdo define o envelhecimento como uma arte e um desafio constante, que exige senso de realidade e autocuidado. A mensagem principal é que cada pessoa deve ser o autor de sua própria jornada, levando apenas o essencial na bagagem e evitando pesos desnecessários como vícios e autossabotagem. Se você gostou do conteúdo, nos ajude a fazer com que ele chegue a mais pessoas. Curta esse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que é especial para você e nos siga nas redes sociais. Encontro você no próximo episódio do Pode Ser. Até lá!